Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 7 de outubro de 2025, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição de número 280, que limites posso estabelecer para o Filho de Deus? Essa lição é a última da sessão 6, da segunda parte do nosso livro de exercícios, o que é o Cristo, né? Vamos ao texto. Cristo é o Filho de Deus tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. A sua da tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem, pois embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos, mas esses sonhos serão dados a Cristo para que se desvaneçam diante da sua glória e, enfim, revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas, já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo? E por quanto tempo essa face santa será vista, se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou? E a meta da expiação foi, enfim, alcançada. Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção, ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou como o seu Filho, né? Eu e você e os nossos irmãos todos, né? Por mais que tenham manifestações fenomênicas equivocadas, o Cristo continua habitando em todos nós. Esta é a grande verdade. Esta é a verdade da vida. O que é o Cristo? O Cristo é a nossa natureza verdadeira. Quanto mais contemplamos o Cristo, mais nos identificamos com o Cristo, mais nos tornamos o Cristo, mais manifestamos o Cristo no planeta Terra, tá bom? Agora me veio uma imagem, né? Quando eu falei assim, contemplar o Cristo, me veio uma imagem que eu acho que é muito forte para nós que somos católicos, né? Não estou falando dos cristãos, não estou falando dos evangélicos, estou falando dos católicos. A nossa contemplação de Cristo, por essa programação do sistema de pensamento do ego negativo, ela ficou com uma contemplação do Cristo crucificado. Nós temos que apagar essa programação. O Cristo que nós temos que ter em mente é o Cristo
ressurrecto, é o Cristo ascenso, né? Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe tinha uma imagem assim, sei lá, devia ter uns 30 centímetros de altura, linda, do Sagrado Coração de Jesus. Mas aquele Sagrado Coração de Jesus era lindo, ele tinha um manto vermelho, com os detalhes em dourado e aquele coraçãozão brilhando. E eu me lembro que eu olhava para aquilo e aquilo assim enchia o meu coração de felicidade. Eu achava ele lindo, né? O símbolo de Deus Pai, para mim, quando eu era criança, sem dúvida nenhuma, era aquela imagem. Parei o vídeo aqui para poder abrir a porta para o Asmo, né? Já veio ajudar a gente no vídeo, né? E eu me lembro... Você quer colinho? Ou vai para sua cama? O que você quer, colo ou cama? Colinho. Ai, que colinho. Oi, gente, tudo bem? Ontem eu não vim, hoje eu vim. Então, gente... deixa eu fechar aqui. Então, gente, eu me lembro que eu olhava para aquela imagem e, nossa, aquilo ali para mim era Deus Pai, né? E agora que eu tô contando isso para vocês, eu tô me conectando com um amor profundo, né? Então, vamos trazer essa imagem do Sagrado Coração de Jesus, de uma imagem que você pode querer também, de Jesus ascenso, Ascensão de Cristo, para esse conceito que a gente está apresentando nesse grupo de lições, tá? O que é o Cristo? É o Cristo ascenso, né? É o nosso irmão mais velho, né? A Aslan tá aqui me olhando, ronronando já. É o nosso irmão mais velho, é o nosso modelo, né? É o nosso modelo. Precisamos de modelos, né? Esse sempre foi... Não, aí não. Esse sempre foi o objetivo das religiões, né? Nos dar modelos de conduta. E em todas as religiões a gente tem coisas lindas. Temos as maluquices também, mas temos coisas lindas, né? E vamos ficar com as coisas que são verdadeiramente lindas, né? Eu aconselho a todos os meus alunos, se você estiver chegando nessa jornada aqui, 2025, pela primeira vez, eu aconselho a todos os meus alunos, se desfaçam de quaisquer imagens que vocês tenham de Cristo na cruz. Ok? Cristo não quer que a gente se lembre assim dele, né? Se vocês ainda não assistiram a aula A Mensagem da Crucificação, uma live que eu fiz estupenda há 2 anos atrás, assistam, é maravilhosa, né? A Mensagem da Crucificação. Depois teve a não sei o que lá da Redenção, né? A gente fez essas aulas na Páscoa, que é o meu período favorito do ano, com relação à prática da religião católica, né? A minha época favorita do ano definitivamente é a Páscoa, né? Eu não dou a menor bola para o Natal, né? E até depois fiquei sabendo que o Natal não é uma festa cristã, é uma festa pagã, né? É a festa do solstício de inverno, é uma festa pagã, é uma festa que não tem nada a ver com a gente. Essa festa foi travestida depois pelos romanos, quando o imperador romano resolveu adotar o cristianismo, porque ele entendeu que ele podia manipular as pessoas com mais facilidade, deturpando a mensagem de Cristo e tornando Roma cristã, né? Mas a festa verdadeira é o Pessa, né? Que é a Páscoa judaica, né? Que a gente adaptou, né? Lembro a vocês novamente, Jesus era judeu, né? E vocês vejam que os judeus, eles não comemoram o Natal, né? O máximo que eles fazem, e eu tenho vários amigos judeus que fazem isso, são convidados para as festas de Natal dos seus amigos e vão lá celebrar. Mas não é uma festa religiosa, né? Como o Ano Novo Judaico, como o Dia do Perdão, que foi agora, tem 2 semanas, que é uma festa lindíssima, que tem tudo a ver com Jesus, né? Enfim, gente, é isso. A lição 280, que limites posso estabelecer para o Filho de Deus?
Aquele que Deus criou sem limites é livre. Posso inventar uma prisão para ele, mas só em ilusões, não na verdade. Nenhum pensamento de Deus deixou a mente de seu pai. Nenhum pensamento de Deus é, de modo algum, limitado. Nenhum pensamento de Deus deixa de ser para sempre puro. Posso estabelecer limites para o Filho de Deus quando seu pai determinou que ele fosse sem limites? E como ele, na liberdade e no amor? Hoje, que eu honre o teu filho, pois só assim posso achar o caminho para ti. Pai, não estabeleço limites para o filho que tu amas e criaste sem limites. A honra que lhe dou é tua, e o que é teu também me pertence. O que é teu também me pertence. A herança de Deus é minha. A herança de meu pai é minha. Sou a filha de meu pai, sou a herdeira de meu pai. Herdo não apenas toda a abundância divina, mas herdo todos os atributos divinos de meu pai, porque fui criada à imagem e semelhança de meu pai. Então tenho a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus, a harmonia de Deus, a alegria de Deus e a provisão infinita de meu pai. Se não estou manifestando isto na minha vida, estou afastada de Deus. Deus é abundância, Deus é prosperidade, Deus é alegria, Deus é provisão infinita, Deus é harmonia, Deus é beleza, tá? Deus é tudo isso, gente, tá? Deus é tudo de bom. A gente não precisa ficar olhando para o lado querendo o que é do outro. Porque o que é nosso, por direito divino, no momento em que nós nos conectamos com o nosso ser verdadeiro, tá calor, né, meu filho? Vai lá pra sua cama. No momento em que nós nos conectamos com o nosso ser verdadeiro, e só podemos fazer isso através da nossa conexão com Deus, nosso Pai, tudo de bom vem a nós. Tudo de bom vem a nós com facilidade, alegria e glória, tá? O que é nosso. Lembre-se de uma coisa, você não vai precisar ficar se esforçando, lutando para ter o que é seu. O que é seu, vem, tá? Eu queria fazer um apelo aqui para vocês, não em meu nome, mas em nome do colega de vocês. Ontem a Elaine Souza Mendonça Lino, é a mãe do Davidson Tyrone, né? Ela botou assim, que aula extraordinária, sensacional, estupenda, tá? E eu, gente, no domingo eu comprei 2 livros para mandar pro Davidson. Sua Missão é Vencer, do preletor Junji Miyaura, estupendo, Seichonoye na veia para uma criança de 10 anos, pedi aconselhamento para minha amiga, né, que é quase preletora lá, e o livro Juvenil das Orações. Então eu vou mandar esses livros pro Davidson de presente. Elaine, eu quero que você me mande o seu endereço para eu poder mandar os livros pro Davidson, tá? E se vocês quiserem fazer uma doação para mim, a minha chave Pix é jackie.mariano@icloud.com, pra gente presentear essa criança de 10 anos que já está num caminho espiritual tão poderoso quanto um curso em milagre, gente. Né? Eu tinha dado indicações de livros, então eu dei um e vou mandar mais 2, tá? E aí depois eu vou pegar outras indicações de nomes lá na Seichonoye e aí eu passo pra você, tá, Elaine? Mas você me escreve o teu endereço, me manda pelo WhatsApp, que eu vou ainda essa semana, se Deus assim permitir, eu vou botar os livros no correio pro Davidson, tá? 7 de outubro, A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach. Abandonando a ingenuidade. Vocês sabem que a minha professora de um curso em milagres, ela falava sobre a ingenuidade? Ela falava, você não pode se dar ao direito de ser ingênuo. Foi uma época que ela tinha começado a estudar filosofia grega, né? Os clássicos. Ela estava estudando Epícteto, ela estava estudando Platão, ela estava estudando... Quem mais? Tinha um outro que ela sempre falava, eu vou esquecer o nome dele, depois eu me lembro.
né? E aí ela começou a falar com a gente sobre a ingenuidade. Vamos ao texto. Podemos ser pessoas carinhosas e confiantes, sem nos permitir sermos usados ou abusados. Não temos de deixar que as pessoas façam o que quiserem conosco. Nem todos os pedidos são legítimos. Nem todos os pedidos merecem um sim. A vida pode nos testar. As pessoas podem procurar os nossos pontos fracos. Podemos ver um denominador comum aos limites que estão sendo testados em nossas vidas. Se temos um ponto fraco em uma área, podemos nos encontrar repetidas vezes sendo testados naquela área pela família e pelos amigos, colegas e vizinhos. Eu acho que eu estou nesse momento da minha vida. Eu estou passando por uma bateria de testes. A vida, as pessoas, nosso poder superior, no nosso caso o Espírito Santo. Gente, eu vou chegar para cá para vocês poderem assistir o vídeo com o Aslan no fundo. Aslan, que beleza, você ficou no melhor lugar possível para as pessoas poderem te ver. Olha para cá, filho. Isso, para as pessoas poderem ver seus olhos azuis. A vida, as pessoas, o nosso poder superior e o universo podem estar tentando nos ensinar alguma coisa. Quando aprendemos essa lição, descobrimos que os problemas naquela área diminuem. O limite foi estabelecido, o poder foi assumido. Por agora, a lição foi aprendida. Podemos precisar sentir raiva de certas pessoas por um tempo, pessoas que têm abusado de nossa tolerância até o limite. Tudo bem, logo poderemos nos liberar da raiva e trocá-la pela gratidão. Essas pessoas estavam ali para nos ajudar a aprender a saber sobre o que não queremos, o que não toleramos e como assumir o nosso poder. Podemos agradecê-las pelo que aprendemos. O quanto estamos dispostos a tolerar? Até que ponto toleraremos o avanço dos outros sobre nós? O quanto de nossa raiva e intuição descontaremos? Onde estão os nossos limites? Temos algum? Se não temos, estamos encrencados. Há horas em que não devemos confiar nos outros, mas em nós mesmos, e estabelecer limites com aqueles à nossa volta. Hoje estarei aberto à nova consciência sobre as áreas onde preciso de limites mais saudáveis. Abandonarei minhas deduções ingênuas de que a outra pessoa sempre está certa. Trocarei este ponto de vista por confiar em mim mesmo, por estabelecer limites, por ter e estabelecer limites saudáveis, né? Então, uma coisa que eu vejo que está bastante vigente no mundo hoje é essa nossa tendência, né, a evitar conflitos, né? E aí, qual é a lição que eu estou aprendendo, que eu preciso compartilhar com vocês? É que quanto mais rápido eu estabelecer um limite saudável, de forma gentil, de forma educada, quanto mais rápido eu puder fazer isso, menos esse conflito vai aumentar. Ok? E isso vale muito para os relacionamentos entre homens e mulheres. Quanto mais rápido eu comunicar ao outro que aquela atitude dele me ofende de alguma maneira, me aborrece, me irrita, me desagrada, porque ele não tem obrigação de saber, concorda? Nós todos viemos de educações diferentes, ok? Então, às vezes o que é normal para mim não é normal para você. Então eu posso comunicar isso amorosamente ao outro. Quanto mais rápido eu comunicar o meu incômodo, menos o conflito vai aumentar. Porque às vezes, gente, o conflito pode aumentar tanto, que você chega numa separação de um casal. Você chega num processo judicial, né? Os codependentes, eles têm um péssimo hábito. E quando eu falo os codependentes, eu poderia ter dito nós, codependentes, porque eu me incluo, né? Infelizmente. Ainda estou trabalhando a respeito disso dentro de mim. Muito bem. Então,
O que acontece? Nós queremos dar, nós queremos ajudar, nós queremos atender, nós queremos apoiar, nós queremos salvar, nós queremos cuidar, nós queremos proteger. E aí, nesse movimento, nós acabamos atraindo para as nossas vidas um bando de gente exploradora. Um bando de gente que acha que você tem que dar e ele ou ela tem que receber. E essas pessoas, elas não se fazem a pergunta clássica: de que maneira eu posso retribuir o que eu estou recebendo? De que maneira eu posso retribuir o que eu estou recebendo? Que apoio é esse, né? Que eu estou recebendo? Eu estou, como diz a Marianne Williamson, eu estou acusando o presente que eu estou recebendo? Né? Todos os dias eu peço a vocês um Pix. Quase todo dia. Todo domingo, sem dúvida nenhuma. E ainda me impressiona a pouca quantidade de ajuda que eu recebo, né? Acho que uma grande lição da minha vida é aprender a receber, né? Há pouco tempo atrás, eu precisei de uma ajuda no meu trabalho. 4 pessoas me ajudaram. 4 pessoas. Quando foi na semana retrasada, eu demorei para fazer isso porque eu fiz o pedido pela internet. Eu comprei um presente para cada uma dessas pessoas. Eu gastei uma grana. Mas, e aí vocês podem me dizer assim, essas pessoas fizeram o trabalho delas, não fizeram? Foi o que eu ouvi de todas. Não precisa nos agradecer. 4 mulheres. Você não precisa nos agradecer porque é o nosso trabalho. Sim. Mas elas, em alguma medida, se esticaram para me apoiar. E eu presenteei as 4 com sabonetes da Natura, e uma que me ajudou mais, eu comprei uma colônia da Natura para ela. E isso me deu trabalho. Eu tive que levar, tive que entregar, tive que ir num outro prédio entregar, tive que gastar o dinheiro, enfim. Mas eu fiquei me sentindo tão bem, sabe? Mas aí, voltando à história de a gente cuidar de nós mesmos, nós acabamos atraindo gente exploradora para as nossas vidas, né? Aquela pessoa que só quer receber, não quer dar. E eu confesso a vocês, gente, que eu já estive nesse lugar. Eu fui uma criança tão ferida, tão ferida, tão ferida. Meu emocional era tão destruído que eu passei alguns anos da minha vida, quando eu era bem jovem, nesse lugar, achando que o mundo me devia, achando que as pessoas tinham que me dar coisas. Era essa a sensação, o mundo me deve. E vocês sabem qual é a melhor maneira de a gente sair disso? É ajudar. É ajudar desinteressadamente. É a gente sair da posição daquele que recebe e ir para a posição daquele que dá, aquele que doa. E que talvez, como é o meu caso aqui, vá fazer uma doação para alguém e esse alguém jamais vá retribuir. Às vezes porque eu nem vou encontrar essa pessoa que de repente assistiu um vídeo meu e teve uma ajuda e então nunca nem conheci pessoalmente, né? Mas aí a gente chega no outro lado da moeda. Nós, codependentes, estamos nesse espectro da doação excessiva, né? Num extremo aí do espectro entre o dar e o receber, né? Então aqui eu tenho o dar, aqui eu tenho o receber. E aqui eu tenho o encontro, né? E talvez nós estejamos no extremo do espectro. Nós só sabemos dar. Mas vocês sabem o que acontece com o codependente, invariavelmente? Quando ele dá, parafraseando aquela música famosa de de do The Police, quem é roqueiro aí vai conhecer, a gente vai ficando ressentido. A gente vai ficando ressentido.
né? E as pessoas começam a ver você, de repente, como uma conta bancária emocional. De repente você nem ajuda financeiramente as pessoas, mas as pessoas te sugam, as pessoas só te procuram quando elas precisam, né? As pessoas só querem receber, as pessoas acham que tá tudo certo, é a sua obrigação dar mesmo, elas não têm nada, você tem. E aí, gente, nessa energia de ressentimento, muitas vezes as explosões ocorrem. E aí a grande pergunta é: será que não é melhor nós não permitirmos que essa energia emocional da tristeza, devido a uma ingratidão, ou talvez a uma ingratidão percebida, ela não se empilhe? Será que não é bom a gente tomar uma atitude logo? Será que não é bom a gente comunicar logo? Tá bom assim? Não tá bom assim? Olha, putz, eu tô me sentindo muito explorada. Que tal a gente falar de mim agora, né? Tem pessoas na minha vida que eu juro pra vocês, gente, e isso é uma coisa que eu ainda tô resolvendo. Elas me ligam e elas só falam delas. E elas nem me perguntam como eu estou. E aí, como você está? Sábado uma amiga minha me ligou, olha a sincronicidade. Ela não viu que eu tinha ligado pra ela. Eu liguei pra ela tipo 11 da manhã e ela não atendeu. Quando deu umas 11h30 da manhã ela me ligou. E aí, como é que você está? Pronto. Abri a torneira. Falei, obrigada por você ter retornado a minha ligação. Que ligação? Você me ligou? Eu não vi, não. Olhem como as mentes se comunicam. Olhem como as mentes se comunicam. Não é? Então, essa é uma visão que eu quero dar aqui especialmente para as mulheres. Que é aquilo que a gente estava falando ontem sobre as mulheres serem autocentradas. Coloque o seu bem-estar em primeiro lugar. O meu bem-estar vem em primeiro lugar. Correto? O meu bem-estar está em primeiro lugar. Porque quando eu estou bem, eu posso simplesmente permitir que esse amor, esse bem-estar transborde para aqueles à minha volta. Na Seichonoye a gente aprende que a mulher é o centro do lar. Então, que quando a mulher está bem, o lar está bem. Então, se você é homem e está me assistindo, a sua missão a partir de agora é fazer a sua mulher feliz. É fazer a sua mulher ficar bem, né? Então, quando ela estiver deitada na cama, você vai lá e ajeita os travesseiros para ela, né? Você vai lá e pergunta se a temperatura ambiente está boa. Quando você entrar no carro com ela, você pergunta qual música ela gostaria de escolher, ouvir, né? Né? Que música você quer escolher ouvir? Eu fico impressionada que a gente pega táxi, pega Uber, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim, tá? Ou talvez eu perceba assim, porque isso já tá na minha mente. E aí você entra no Uber e isso já aconteceu comigo várias vezes. E o homem tá ouvindo lá uma música horrenda. Aí você fala assim, o senhor poderia, por favor, desligar o rádio? Aí a pessoa fica surpresa. Ou o senhor poderia, por favor, mudar de estação? Eu acho que na boa educação o seu passageiro entrou. Ah, a senhora se importa que eu deixe nessa rádio? A senhora prefere o rádio desligado? Que tipo de música a senhora gosta de ouvir? Um dia, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu saí à noite, peguei um Uber. Aí eu entrei no carro, um carro bonito, novo, cheiroso, com um rapaz super jovem. E ele tava ouvindo uma música lá. Aí ele virou pra mim e falou assim, qual música que a senhora quer ouvir? Aí eu falei assim pra ele, eu sou roqueira. Aí ele virou pra mim e falou assim, gente, eu juro, ele falou assim, a senhora pode escolher a música que a senhora quiser.
Eu tô aqui com o... Não era o Spotify, mas era, acho que é Deezer, né? Eu tô aqui com o Deezer, Spotify. Diz pra mim o que a senhora quer ouvir. A gente vai ouvir o que a senhora quiser ouvir. Aí eu falei, eu posso pedir qualquer coisa? Pode. Aí eu acho que eu escolhi Dire Straits. O garoto foi lá, botou Dire Straits. Eu fiquei meia hora ouvindo Dire Straits. Quando eu cheguei no meu destino, eu estava em êxtase espiritual. Aqui, quem gosta de música vai entender do que eu tô falando. Você passar meia hora ouvindo as suas músicas favoritas, não importa se é samba, se é new age, se é rock, não importa. Você passou meia hora ouvindo as suas músicas favoritas. Gente, como é possível? Como é possível você estar ao lado de uma pessoa que não tem consideração por você dentro de um carro? Uma pessoa que não pergunta pra você, seja você quem for, homem, mulher, duas amigas, dois amigos. E aí, o ar-condicionado tá bom? Você tá com calor? Você tá com frio? Você quer que desligue? E nós, mulheres, temos a tendência de irmos nos encolhendo, né? Mulher se encolhe com muita facilidade, porque mulher quer muito agradar. Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá. Aí você fala, nossa, como essa mulher é chata. Caraca, que mulher chata. Essa mulher reclama de tudo. Será? Será que pra você ficar bem, a melhor tática não seja você deixar a sua mulher bem? Ah, mas como assim? E eu não conto? A sua energia é outra. A sua energia tem que estar na doação. A sua energia tem que estar na proteção. A sua energia tem que estar no cuidado. Ok? As mulheres, quer vocês gostem ou não, homens e mulheres, tem mulheres que também vão se ofender ouvindo isso, mas nós mulheres somos as guardiãs da vida. A vida neste planeta chega através de uma mulher. Uma mulher, uma vez ouvi uma terapeuta muito sábia falando isso. Uma mulher, quando decide levar uma gestação adiante, ela está pondo em risco a própria vida. Ela não sabe se ela vai chegar viva no final. E ela põe. Vocês já pensaram nisso? E uma mulher que, no meio dos seus equívocos e das suas dores e das suas impossibilidades, e eu não estou aqui para julgar ninguém, no meio da sua tristeza, essa mulher que decide interromper uma gravidez, um pedaço dessa mulher morre com aquele filho. Mesmo que ela tenha feito tomado uma decisão consciente. Então, e ela também arrisca a própria vida. Ela arrisca a vida para tirar a vida do filho. Vocês já pensaram a dor disso? Vocês já pensaram sobre a dor disso? Vocês já pensaram o que é ser mulher? As mulheres são os portais da vida. Sabe o Stargate? Portal interdimensional, do qual eu falo tanto. As mulheres são os portais interdimensionais. Você já pensou nisso? O indivíduo chega do plano espiritual na Terra através de um corpo feminino, através de uma alma feminina. A contribuição do homem para uma vida, ela é igualmente importante e não deve ser menosprezada. Mas na prática, o sentido espiritual desse portal
que se estabelece quando uma mulher decide levar uma gravidez adiante, é sagrado. E muitas pessoas me parecem que ainda não têm a noção disso, né? Especialmente os homens aqui. Aqui vou fazer uma crítica pelos homens, em relação aos homens, né? Não é mesmo? Que muitas vezes no seu egoísmo, no seu narcisismo, na sua... no seu infantilismo, às vezes não conseguem nem respeitar o que a mulher enfrenta nos primeiros meses depois que ela dá à luz. E todos nós, gente, mesmo aquelas mulheres que, como eu, não foram mães, né? E hoje em dia isso está se tornando cada vez mais comum. Eu diria para vocês que 95% das minhas amigas mesmo, amigas que fizeram faculdade, amigas de trabalho, amigas que fizeram pós, amigas da Seichonoye, 95% delas optaram ou foram optadas por não serem mães. E eu acho que é justamente por isso, porque no inconsciente coletivo se tornou uma perda sem ganho, sabe? Tá, mas o que eu vou ganhar aqui? Isso é muito triste. E é disso que a Marianne vai falar muito nesse livro, né? Esse desencontro entre os sexos está matando a nossa sociedade. Literalmente. Né? Então, se essa mulher ela não tem por ela dentro dela, uma vontade muito forte de dar à luz, de ser mãe, de trazer alguém ao mundo, e eu, na verdade, trouxe, né, gente? Só que meu filho já veio pronto, né? Aslan. Aslan. Lindo. Ela não vai ser. Porque o preço que se paga hoje é muito alto. O preço que se paga pela maternidade hoje é elevadíssimo, né? Outro dia ouvi meu mentor falando isso, né? O arquétipo da mãe está em extinção. As mulheres não querem mais saber de incorporar esse arquétipo, né? Pensem nisso. Marianne Williamson, Amor Encantado. Foi difícil nascer no corpo e é difícil renascer em espírito. Crescer é um processo de desintoxicação. Ela está falando aqui de crescimento para além do sistema de pensamento do ego negativo, tá? Quando nossos pontos mais fracos e mais obscuros são sugados para a superfície para serem libertados. Eu vou falar essa frase de outra forma, tá? Quando os nossos pontos mais fracos e mais obscuros são levados à superfície para serem liberados. Geralmente, vendo a fraqueza nos outros, nos sentimos nauseados e nos afastamos para um outro nível. Porém, não é sempre uma mudança de parceiro, mas sim uma mudança na percepção que nos dá o amor que procuramos. Quando nos desviamos de vista o objetivo da intimidade, de servir às nossas próprias necessidades, como chamamos, para servir a um grande processo de cura, então surge uma oportunidade inteiramente nova. Nossos ferimentos foram expostos não para bloquear a experiência do amor, mas para servi-la. É no perdão das nossas fraquezas que somos curados, e a ternura de um coração que perdoa é uma ternura que finalmente vai curar o mundo. Nós dois sabemos que temos nossos lados obscuros. Nossos lados escuros, né? Melhor, né? Temos arestas, meu querido, resistências ao amor. Se deixarmos de dar atenção a isso, vamos nos ferir. Só provocaremos dor. Esses aspectos podem arruinar este relacionamento. Vamos pensar nisso antes de embarcar. Na verdade, fomos unidos para nos curar. Deve haver algo na sua personalidade que pode trazer à tona as minhas partes não curadas, e eu trarei as suas. Ah, que beleza! E aí a gente tem que entregar tudo para o Espírito Santo. Na verdade,
Entretanto, podemos ver este relacionamento de modo diferente. Com a graça de Deus, pode se tornar um ambiente de cura e não uma câmara de tortura. Então, acho que posso trabalhar esse meu lado e você pode trabalhar o seu. Podemos até ultrapassar essas coisas, só preciso que você saiba o que estou tentando fazer. Por favor, compartilhe comigo, mas tente não me atacar e nem me julgar pelos meus ferimentos. Assim eu tentarei do melhor modo possível fazer o mesmo por você. Então a santidade será servida aqui e o relacionamento poderá se tornar mais profundo. Perdoe-me, se puder. Prometo tentar perdoar você. Perdoe os homens da sua vida, mulher. Perdoe as mulheres da sua vida, homem. Perdoe-se a si mesma, mulher. Perdoe-se a si mesmo, homem. E lembrem-se sempre de que o que nós levamos para um casamento, para um namoro, para um noivado, para um compromisso, até para uma relação sem compromisso, são as nossas projeções com relação a 3 coisas. Eu sou mulher. O que é ser mulher para mim? O que eu aprendi sobre ser mulher com a dona Aline, mamãe querida, Ariana, aquela pessoa gentil, amorosa, sempre paciente. O que eu aprendi sobre o que é ser mulher com uma mãe? O que eu aprendi sobre um casamento, com o casamento de seu Manuel e dona Aline, papai e mamãe? E uma terceira coisa, que é o que eu aprendi sobre o que é um homem, esta figura de Marte, extraterrestre, com papai, seu Manuel, que por sinal sempre odiou o próprio nome. Essa foi uma das coisas também que eu tive que aprender com ele. Como é você conviver com um homem que odeia o próprio nome, né? E eu me lembro que uma vez eu falei pra ele: pai, que implicância é essa com o seu nome, pai? Dom Manuel, nome de nobre português. Não. Nunca me contou, mas eu sempre tive a impressão de que ele sofreu bullying e era chamado de mané, pejorativamente, né? Enfim, então perceba essas 3 coisas. E se você for homem, o que você aprendeu sobre ser homem com o seu papai? O que você aprendeu sobre um casamento com o casamento dos seus pais ou a união dos seus pais, a aventura que seus pais tiveram? E o que você aprendeu sobre o que é uma mulher com a sua mamãe? Vocês podem fazer listas com essas reflexões. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês vão ficar absolutamente chocadas com todo esse lixo emocional que você repete hoje nas suas relações. Ou de repente com o fato de você não ter uma relação, porque aquele casamento era tão pavoroso que você falou assim: se casamento é isso, incluam-me fora dessa, como a gente diz aqui no Rio, não é mesmo? Inclua-me fora dessa, não é mesmo? Isso aí, eu me lembro, já contei isso pra vocês aqui, acho que foi em 2023 na jornada de cura da criança interior, mas é tão engraçado que eu vou contar de novo. Eu já lá na faculdade, papai um dia chegou pra mim e falou assim: o casamento é bom para o homem e é ruim para a mulher. Com a maior honestidade, com a maior integridade. Você entendeu? Não, só entendi como eu concordo, papai. Só que papai não estava tendo noção do que ele estava me dizendo. Vocês concordam? O que papai estava me dizendo ali era algo do tipo: eu não soube ser um bom marido. Eu não sou um bom marido.
Eu não sei como ser um bom marido. Tudo bem, a gente aprende. Provavelmente mamãe também não sabia como ser uma boa esposa. Mas a gente aprende. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que nós estamos aqui juntos. Porque nós decidimos que não íamos nos contentar com isso. Nós não íamos nos contentar com aquilo que a gente viu dos nossos ancestrais. Gente, tem uma coisa incrível para contar para vocês. Eu pedi a ela para fazer um vídeo para mim, eu não sei se ela vai poder e querer. Há umas semanas, uma cliente minha bem antiga, ela me ligou e falou para mim que precisava ter um encontro comigo. Ai, mas eu tô muito sem dinheiro, não sei o que, e o meu problema é XYZ. Eu preciso resolver minha questão com escassez financeira, eu estou com uma casa que eu preciso vender, blá, 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 blá. Mas eu não tenho dinheiro. Eu vou fazer uma constelação familiar. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, não te aconselho. Faça um trabalho de cura entre gerações. Eu não trabalho mais com constelação familiar. Você está dizendo que está sem dinheiro. Você vai ter que arrumar uma pessoa boa. Uma pessoa boa não é fácil de achar. As constelações estão caríssimas. Faça o trabalho de cura entre gerações. O seu problema é ancestralidade. O seu problema é ancestralidade. O seu problema está com seus antepassados. Vou fazer a cura entre gerações, sei lá, daqui a uma semana. Fizemos a aula ao vivo e ela participou. Quando foi ontem, aí ela sumiu. Quando foi ontem, eu mandei um WhatsApp pra ela. Você sumiu, cadê você? Dê notícias. Ela ficou de me ligar pra marcar um encontro. Aí ela me mandou um áudio. Ela falou, você não vai acreditar. Uns 3 dias depois, agora eu não vou me lembrar se ela falou 3 dias, 5 dias, sei lá, uma semana. Alguns dias depois, a casa entrou em negociação de venda. Eu não te contei porque eu quero te contar com todos os detalhes e eu ainda não tive tempo. Com um trabalho de cura entre gerações que nós fizemos. É isso, gente. Esse é o poder da chegada da luz do Espírito Santo nas nossas linhagens familiares. Que é isso que a gente faz no Cura Entre Gerações. Tá? Eu vou ler mais um pouquinho aqui pra gente terminar. Pode o propósito de um relacionamento provocar os nossos ferimentos? De certo modo, sim. Porque é assim que acontece a cura. A escuridão deve ser exposta antes de ser transformada. A finalidade de um relacionamento íntimo não é criar um lugar onde possamos nos esconder de nossas fraquezas, mas sim criar um lugar onde possamos nos livrar delas com segurança. Penetrar o mistério de um relacionamento íntimo exige força de caráter, porque é preciso ter força para suportar uma espécie de cirurgia psíquica, uma iniciação emocional e psicológica e até mesmo espiritual. No ego. Só então podemos conhecer um encantamento duradouro. Equivocadamente ela coloca ego aqui com letra maiúscula, depois vocês corrijam, tá? Inconscientemente, procuramos relacionamentos que nos desafiem a entregar o nosso eu mais verdadeiro, bem como nos tentem a cair em nossos padrões mais neuróticos. Em nosso eu mais emocional, bem como nos tentarem a cair em nossos padrões mais neuróticos. Devemos tratar do ferimento para curá-lo. Isso é o romântico santo graal. É isso que torna um relacionamento romântico tão excitante, mas também tão difícil. A parceria encantada começa com a compreensão consciente, por parte de duas pessoas, de que o propósito do relacionamento não é tanto material quanto espiritual, e a habilidade interior exigida por ele é prodigiosa. O romance de alto nível não é sobre o passado nem sobre o futuro. Não é sobre coisas práticas, não é sobre a sociedade ou sobre rotinas mundanas. É uma viagem audaciosa ao centro do que é, ao coração de cada pessoa. É um inquérito ousado e poderoso sobre quem duas pessoas são realmente e sobre como podemos vir a ser enquanto estamos ainda na Terra. Como podemos vir a ser os anjos que residem
é em nós. Poético esse livro, né? Ainda vai esquentar. Ela tá fazendo um preâmbulo. Que limites posso estabelecer para o Filho de Deus? Que limites você pode hoje estabelecer para si mesmo? Você, filho de Deus, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Aquele que Deus criou sem limites é livre. Posso inventar uma prisão para ele, mas só em ilusões. Não na verdade. Nenhum pensamento de Deus deixou a mente de seu Pai. Nenhum pensamento de Deus é de modo algum limitado. Nenhum pensamento de Deus deixa de ser para sempre puro. Posso estabelecer limites para o Filho de Deus quando seu Pai determinou que ele fosse sem limites e como ele, na liberdade e no amor? Hoje, que eu honre o teu filho, pois só assim posso achar o caminho para ti. Pai, não estabeleço limites para o filho que tu amas e criaste sem limites. A honra que lhe dou é tua, porque o que é teu também me pertence. Tá bom? Então, gente, é isso. Que não estabeleçamos limites para os filhos de Deus. Nem nós, nem os outros. No dia de hoje. Tá bom? Se você ainda não assistiu a live da Cura Entre Gerações, essa da qual a minha aluna estava falando, me mande um e-mail que eu libero o acesso para você. Tá bom? Esta era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.